Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso semanal, agora, todos os sábados pela manhã, sempre a refletir aspectos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os programas, por mim assumidos, Eclésia, sempre trataram de um aspecto da vida de nosso Senhor. E esse está na mesma linha. O argumento, garanto que ele vai interessar muito a você, como todos os outros, aliás. Isso não é mérito meu, mas do próprio Senhor Jesus. O argumento de hoje, a fidelidade de Cristo. Cristo, o fiel. Está aí um argumento pouco abordado a respeito da pessoa de Jesus. Falar da fidelidade de nosso Senhor. Existe algum texto da Escritura que diga claramente que ele é fiel? Essa é a questão. Depois que nós falarmos da fidelidade de Cristo, é óbvio que vamos falar também da nossa fidelidade a Deus e a nossa fidelidade às promessas que nós formulamos em determinados momentos da nossa vida. Fidelidade às promessas do batismo, fidelidade às promessas sacerdotais, sacramento da ordem, fidelidade às promessas matrimoniais e assim por diante. E outras promessas até fora do âmbito da fé, do âmbito cristão. Então, o argumento é relevante. Antes de tudo, nós vamos buscar no Antigo Testamento textos que comprovem que a fidelidade é um atributo não apenas de Cristo, e já falamos, sem citar quais são os versículos do Novo Testamento que comprovam a fidelidade de Cristo, mas antes de ser fidelidade de Cristo, na Escritura se fala da fidelidade de Deus. De Deus. O primeiro texto que eu evoco, vejam, no Antigo Testamento há abundantes, fartos, numerosíssimos textos que falam da fidelidade de Deus a Israel, ao seu povo. Escolhi dois salmos. O Salmo 24, versículo 10 e o Salmo 35, versículo 6. Primeiro, vamos ao Salmo 24, versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. A fidelidade só é compreendida diante de uma promessa que foi feita antes. O que é a promessa? É o compromisso de dizer ou não dizer, de fazer ou não fazer. E essa promessa, ela tanto pode ser feita a uma pessoa quanto a um grupo de pessoas. Deixa a tua casa, tua parentela. Vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui está a primeira promessa de Deus no início da revelação positiva a nosso pai Abraão. Mas no livro do Gênesis nós temos uma promessa anterior, no capítulo 3. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Fidelidade é cumprir no tempo aquilo que foi assumido no passado. Pronto. Deus é fiel. A fidelidade de Deus ao que Ele promete à humanidade, ao que Ele promete a uma ou mais pessoas. Geralmente as promessas do Senhor são promessas para todo Israel e ultrapassando Israel, porque nele está representado o novo Israel e toda a humanidade, é uma promessa dirigida a todos os homens. Em Israel, depois na igreja e por ela a toda a humanidade. Segundo texto, Salmo 35, versículo 6. Senhor, vossa bondade chega até os céus, vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Imagem bonita de fidelidade que se eleva, ou seja, ela é grande demais, ela é incomensurável, ela é eterna, ela é majestosa, ela é grandiosa.
A 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, aqui já estamos no Novo Testamento, fala da fidelidade não mais de Deus, no sentido da unidade de sua essência, porque no Antigo Testamento não se faz distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Antigo Testamento não conhece, é preciso o Novo Testamento para esclarecer, para explicitar a noção da diversidade de pessoas. Então, quando se fala de fidelidade no Antigo Testamento, é fidelidade a Deus. E agora, no Novo Testamento, nós temos a fidelidade a Deus Pai. Pai. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel, Deus Pai. E onde está a fidelidade de Deus Pai? Este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. Tu és o meu Filho, eu te glorificarei, já o glorifiquei e hei de glorificá-lo. As promessas de Deus de não abandonar o seu povo, tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a partir desse texto nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento e vemos nelas promessas. Promessas de Deus que se cumprem em seu Filho Jesus. Fiel é Deus. Mas, se a fidelidade no Antigo Testamento é um atributo de Deus na unidade de sua essência, e segundo a 1 Coríntios, a fidelidade é um atributo de Deus Pai, a fidelidade também é um atributo de Deus Filho. E onde está, na Bíblia, uma prova claríssima de que Jesus Cristo, nosso Senhor, é fiel? Apocalipse de São João em 3 capítulos. O capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 19. 3 textos da Escritura que comprovam Jesus Cristo é fiel. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, de 4 a 5. João. As 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos, que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Testemunha fiel. Testemunha, nós sabemos, é aquela pessoa que atesta, que viu, que presenciou, que participou, que presenciou algo. Mas Jesus é testemunha não somente nesse sentido, mas principalmente porque deu o testemunho de obediência e de fidelidade ao Pai desde a sua encarnação e, com muito mais razão, no ápice e termo de sua vida, o Calvário. Jesus, testemunha fiel. Pulemos agora para o capítulo 3 do Apocalipse, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Testemunha fiel. Uma das finalidades da escrita, da redação do Apocalipse, foi confortar a igreja perseguida, já sofrendo com os ataques dos judeus e principalmente nessa época do imperador Domiciano, com a perseguição do Império Romano. Muitos mártires, muitas pessoas derramaram seu sangue testemunhando o martírio de sangue. E Jesus é apresentado como testemunha fiel, isto é, se nós agora estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé em Jesus, lembrem-se, Ele é, por antonomasia, a testemunha fiel e verdadeira. Título muito bonito, de uma felicidade incomensurável, o título dado por São João, que aliás estava foragido, estava fugido, foi para a ilha de Patmos, quando ele teve as visões que redundaram na escrita do Apocalipse. Patmos, uma ilha da atual Grécia. Terceiro texto, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi ainda o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco,
Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Lembram dos 4 cavaleiros do Apocalipse? O primeiro deles está montado num cavalo branco. Esse cavaleiro é o próprio Jesus. Testemunha, fiel, chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele aparece num cavalo branco. Jesus, o Verbo de Deus, de novo chamado Fiel e Verdadeiro. Esse título confortava muito a igreja no tempo de São João e deve nos confortar. Vejamos uma das promessas de nosso Senhor, sobretudo quando somos atribulados e perseguidos por causa da nossa fé em Jesus. Quem perseverar até o fim será salvo. Essa é ou não é uma promessa de Jesus? E nesse período extremamente conturbado em que a igreja estava sendo perseguida, o próprio São João teve que deixar a sua diocese em Éfeso e se evadir para a ilha de Patmos para não morrer. Esse título confortava muito a igreja e deve nos confortar. Ele é testemunha fiel. Fiel é Deus. Ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Tudo o que ele prometeu nos 4 evangelhos, Jesus vai cumprir. Agora vamos tratar de uma questão muito interessante, a questão da fidelidade de Jesus quando nós somos tentados. Vejam o que ele vai prometer. E depois de sua promessa, ele vai ser fiel até ao fim da minha, da sua e da nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. O que Jesus colocou no penúltimo pedido do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, precisa ser conjugado com esse versículo. Nós seremos tentados até o fim da vida, seja por nossas concupiscências, seja pelo poder das trevas. Mas a tentação tem um limite. Não vai ser tentação que ultrapasse as nossas forças humanas. Portanto, se ele prometeu, ele vai cumprir até ao fim da vida. Não existe, portanto, tentação infalível, a qual você não possa resistir, ainda que seja uma enorme tentação. Mas aquele que permite que sejamos tentados até aqui, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, ele vos dará os meios de suportardes a tentação e sairdes dela. Ou seja, a tentação vai ser grande, mas também o auxílio vai ser grande. E você tem condições de sair dessa tentação. Seja fugindo, seja correndo, seja calando a boca, seja se evadindo, seja enfrentando, seja suportando, seja chorando, seja se ajoelhando, seja rezando, seja aguardando. Mas a tentação não é sobre-humana. Creia na fidelidade de Jesus ao prometer isso. Ele é fiel. Deus é fiel. Por favor, memorize esse versículo em nome de Jesus, o fiel. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas, com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. O diabo, quando pede autorização a Nosso Senhor para nos tentar, Deus só autoriza quando pondera nossas limitações, aqui e agora, nossas capacidades, e você só vai até aqui. E ele cuida de nos dar forças. Mas por que ele permite que sejamos tentados? Pergunte a qualquer militar, Exército, Marinha, Força Aérea, se a tropa é treinada para uma eventual guerra. E por que ela é treinada? Ela é treinada, submetida a várias dificuldades, porque quando vier o perigo, eles já sabem como enfrentá-lo e triunfar sobre eles, sobre os perigos, sobre os ataques contra os inimigos, contra os inimigos. A tentação é também uma forma de nos fortalecer, de nós demonstrarmos, confiando, pedindo, implorando e também enfrentando com os auxílios recebidos,
que nós somos do Senhor, que não temos medo do inimigo e é preciso enfrentá-lo como Jesus enfrentou, com jejum, com oração, no deserto, etc., estando atentos, dobrando os joelhos e assim por diante. As tentações têm também a sua utilidade. E o Senhor só permite, atenção, o verbo não permitirá. O Senhor não tenta ninguém no sentido pejorativo, mas tenta no sentido positivo. Isto é, não, eu vou tentar passar no concurso, eu vou tentar passar no vestibular, eu vou tentar passar no Enem. Fulano está tentando conseguir um emprego e assim por diante, está se submetendo à prova. Esse é o sentido positivo da tentação. O sentido pejorativo, Deus não tenta ninguém. Então, Deus tenta no sentido positivo, no sentido de submeter à prova. Mas quando Ele permite que o diabo nos tente, é para que nós demonstremos força, coragem, firmeza, resistência, e nós amadureçamos e nós aprendamos a triunfar sobre o inimigo, e ninguém vence o inimigo senão enfrentando-o. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, tem mais promessas do Deus fiel. Tem mais aspectos importantes da fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um argumento que eu sei, tenho certeza, em 100%, 101%, que ele é de grande utilidade para você. Olhar para Jesus não como aquele que prometeu, mas não sei se vai cumprir. Ele é fiel. As promessas dele que estão aqui na Escritura, elas vão se cumprir. A palavra do Senhor não vai cair por terra. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Não saia daí. No segundo bloco, a gente continua a tratar da fidelidade do Senhor Jesus. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco, o programa Eclésia, nosso compromisso semanal, hoje tratando do argumento da fidelidade de Cristo. No primeiro bloco, nós vimos a fidelidade de Deus no Antigo Testamento, depois pulamos para a fidelidade de Deus Pai, especificamente citando a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, que cumpriu suas promessas em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois fomos a 3 textos do Apocalipse de São João, que falam de Jesus como testemunha fiel. E vimos a fidelidade de Deus quando nós somos tentados. Remeto você ao primeiro bloco. Agora, nesse segundo bloco, vamos continuar investigando o argumento da fidelidade de Cristo no Novo Testamento. Antes, eu quero te dar uma dica muito importante, especialmente se estás gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site, tu podes encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Também as minhas homilias e ainda um espaço para que tu deixes o teu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br e também no nosso canal no YouTube, repetindo. Pois bem, então agora nós vamos para um texto que é muito importante da primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 23 a 24, insistir muito na fidelidade, até do ponto de vista psicológico faz bem, mas recordar a fidelidade de Cristo não é somente para fazer bem, mas para consolidar a nossa fé nele, que é fiel. Porque você sabe que alguém prometeu para você algo que é necessário para você, e ele vai intervir, e ele vai agir, e ele não vai ignorar, desconsiderar, trair a palavra empenhada. Ele é fiel. Que maravilha é você saber que na vida tem alguém perto de você que nunca lhe traiu, que sempre foi e será fiel. Com muito mais razão, isso se aplica ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É teu libertador, é teu amigo, é teu Senhor, é teu protetor, é aquele que não dorme e não cochila,
o que é o guarda de Israel, como diz o Salmo 120, mas é também e principalmente, tantos títulos a ele atribuídos, fiel. A fidelidade de Jesus. Ele vai cumprir, ele vai intervir. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 23 a 24. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Que bonito. Chamar e cumprir. Existem várias passagens do Novo Testamento em que Jesus chama e promete. Quem pode lembrar? Vamos para o Mar da Galileia. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. É um chamado e uma promessa. Ele é fiel, fiel é aquele que chama e vai cumprir. E ele cumpriu o que ele prometeu. Para Pedro, para André, para Tiago, para João, para Mateus, para todos os outros. Fiel é aquele que chama e o cumprirá. Se Deus te chamou para essa missão, no matrimônio, na vida consagrada religiosa, na profissão dos votos de pobreza, obediência e castidade, no sacerdócio, no episcopado, na tua vida, se Ele te chamou a viver a santidade, Ele vai cumprir. Mas o cumprimento dele não desrespeita, nem ignora, nem viola tuas decisões, teu interesse, tua adesão, tua vontade. Ele cumpre a parte dele. Tu deves cumprir a tua parte. Cumpre a tua parte, porque da parte de Deus Ele cumprirá. Próximo texto. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Aguardamos. Conservemos firmemente apegados, conservemo-nos a nossa esperança, esperança que não decepciona. Eu espero a intervenção do meu Senhor, eu espero o seu intervento portentoso, eu espero sua libertação, eu espero suas luzes, eu espero porque Ele prometeu. E por favor, eu acredito na palavra dele, eu deposito inteira confiança na autoridade daquele que falou. E aqui está o poder da fé. Isto é, eu creio naquele que fez essa intervenção prodigiosa e fez promessas. Eu acredito no Deus das promessas, no Deus prometedor. Palavra bonita, que me toca muito, que evoca de nossa parte exatamente isso, adesão. Eu aguardo. Se existe uma virtude que se fortalece e que é necessária para que a fidelidade de Cristo tenha impacto positivo na nossa vida, é a virtude da esperança. Isto é, Ele prometeu, eu aguardo, eu espero. Ele intervirá, Ele agirá, Ele fará a parte dele. Agora, dois textos que são realmente bombásticos, no bom sentido. Deus nos será sempre fiel, mesmo quando lhe somos infiéis. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Aqui tem muita coisa que precisa ser enfocada. Se morrermos com Ele viveremos. Hoje estarás comigo no paraíso. Se morrermos com Ele. O ladrão morreu com Cristo, que a tradição chama de São Dimas. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Qual foi a promessa de Jesus? O Cristo fiel, hoje,
estarás comigo no paraíso. Se morrermos com ele viveremos. Quem morrer na graça de Deus vai viver com ele. Meu desejo é partir e estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Hoje estarás comigo no paraíso. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Qual foi a promessa dele no capítulo 24 de São Mateus? Quem perseverar até o fim será salvo. Aqui está a promessa. E o Deus fiel cumpre. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando este lugar estiver preparado, voltarei. E tomar-vos-ei comigo para que, onde eu estou, vós estejais. Aqui está, por favor. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Mas nos renegará o quê? O que é que ele vai renegar em nós? Apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque veio alguma coisa dele? Não. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive sede e não me deste de beber. Porque estive nu e não me vestistes. Aqui está o renegar Cristo, o renegar de Cristo. Aquele que é fiel prometeu. Prometeu o céu para esses, para os que fizerem isso. E prometeu o inferno como renegação no sentido de respeito dele às nossas decisões. O que o homem semeia, isso ele colherá. Quem semear na carne colherá a corrupção. Mas, se formos infiéis, ele continua fiel. Como é que ele renega a gente e continua sendo fiel a gente? Ele renega em nós o pecado, mas não deixa de ser fiel, porque o que ele prometeu, ele vai manifestar sempre. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor. O demônio renegou Jesus sendo infiel. Jesus não renega o demônio. Jeremias 31, 3. Eu te amo com eterno amor. Cristo não pode desdizer-se. O Pai não pode desdizer-se. O Espírito não pode desdizer-se. Deus, na unidade de sua essência, não pode desdizer-se. Porque Deus ama com um ato eterno e esse ato é irrevogável. Eu sou Deus e não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Judas. O que foi que Jesus disse? Jesus que chamou Judas e que foi fiel a todos os apóstolos, portanto, inclusive Judas. O que você tem a fazer, faça depressa. Foi o que ele disse na Santa Ceia, quando o demônio entrou no coração de Judas e Judas saiu. Jesus não se contradisse. Não. Se formos infiéis, ele continua fiel. Amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Na parábola de Lázaro e do rico é pulão. Filho, quando estavas na terra, tu te banqueteavas e Lázaro passava indigência. Agora ele está aqui e tu neste tormento. Filho. Filho. Abraão chama o rico de filho. O amor do pai ali, representado por Abraão, para com quem está no inferno, é um amor irrevogável, mas ele está no inferno. Ele renegou, o Senhor respeitou, mas pelo fato de o Senhor ser fiel, ele não se contradiz. Portanto, fidelidade até a morte e, mais do que isso, fidelidade por toda a eternidade. Fidelidade de Jesus a todas as criaturas, as que estão no céu e as que estão ou estarão no inferno. O mistério da fidelidade de Jesus. Jesus não é fiel apenas a quem ele é fiel. A fidelidade de Jesus consiste nisso. Pelos pecadores, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Aqui está a fidelidade. E uma fidelidade tão radical que vai por toda a eternidade. Eu te amo com amor eterno. Fidelidade que não deixa de existir quando a outra parte é traída. A outra parte trai. Quando a outra parte desconsidera, não dá a mínima, Jesus é fiel. Criou por amor, amou desde toda a eternidade, criou por amor, morreu por amor e continuará amando por toda a eternidade. Todas as criaturas, inclusive as condenadas. Então, a respeito de fidelidade no matrimônio, fidelidade no sacramento da ordem, fidelidade, olhe,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Portanto, senhora casada no religioso que prometeu, eu te prometo ser fiel. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Se a fidelidade não se traduzir, não se renovar, até ao fim, terá sido mentirosa. Portanto, se acabou o relacionamento e você atrás prometeu fidelidade até ao fim, desculpe com todo o respeito. Não estou culpando você nem ninguém, mas aquela promessa lá no altar não foi verdadeira. Ou é fidelidade até a morte, ou não é fidelidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Perceberam porque esse argumento é assustador? Para mim, bispo, para todos nós, padres, para todos os cristãos batizados. Todas as promessas batismais, sacramento da ordem, sacramento do matrimônio, decorrentes dessa fidelidade, se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. A fidelidade de Cristo é algo muito grave, ninguém brinque com ela, porque é uma fidelidade que vai para além da morte e se estende, se for o caso, a depender de nós, até ao fogo do inferno. Finalmente, 1 João capítulo 1, de 8 a 10. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, na hora, se o perdão for sincero, na hora o perdão é dado. Na hora, lembra-te de mim quando estiveres no teu. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero acreditar que o ladrão na cruz foi dizendo isso, Jesus já respondeu imediatamente. Ele não ficou pensando, não ficou olhando, não ficou fazendo censura, não. Foi imediatamente. Hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus do céu, que coisa grandiosa! Se reconhecemos nossos pecados, o fiel e justo Jesus ali para perdoar os nossos pecados imediatamente. A fidelidade, o tema da fidelidade de Jesus é glorioso para uns, extremamente grave e preocupante para outros. Ninguém brinque com a fidelidade de Jesus. É uma fidelidade para sempre. Ah, então quer dizer que todo mundo vai... A coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim. Irás para o céu se reconheceres os teus pecados e sinceramente mudares de vida e te reconciliares com o Senhor. Aí tu perceberás as benesses, os frutos positivos, a dádiva da fidelidade de Cristo na tua vida. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Por falar em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe lá o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado de nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. No terceiro e último bloco, responderemos as perguntas que já estão aqui com o Caio, que é o nosso, aspas, carrasco, que apresenta as perguntas que eu não sei quais são, a não ser na hora em que elas são colocadas aqui no teleprompter. Um grande abraço. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Chegamos ao terceiro e último bloco do nosso programa Eclésia, nosso compromisso semanal. O nosso programa se debruça sobre uma qualidade, sobre um atributo, sobre um aspecto da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje tratando da fidelidade de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é o nosso grande responsável por este programa, está no ar, aqui em Brasília. Você é
o nosso grande patrocinador da rede Século XXI, que leva a todos, há várias décadas, pela TV e pela internet, e para todo mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. O nosso padre Eduardo Dougert sempre diz, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. Agora, nós vamos às perguntas. Como eu costumo dizer, a minha equipe aqui, que hoje tem 4 pessoas, uma delas é o nosso, entre aspas, no bom sentido, carrasco, porque ele apresenta as perguntas que chegam e eu não as vejo, não as leio, leio agora. Garanto a você, com a mão na escritura, que isto é a mais absoluta verdade. E tenho que responder a queima-roupa. Deus tenha misericórdia de mim e do Caio também. Vamos então à primeira pergunta. Lá vai. Considerando o pecado como infidelidade, podemos dizer que em todos os seres humanos, que todos os seres humanos são, em algum grau, infiéis a Deus? O Salmo 115 diz uma coisa que me toca muito e aqui eu leio para vocês. Salmo 115, versículo 2. Uma tradução. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Outra tradução. Em meu pavor eu dizia, o homem é um apoio falaz. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5 é dito, maldito o homem que confia no outro homem. É claro que todos esses versículos hão de ser entendidos nessa perspectiva. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. O homem, por suas próprias forças, é um apoio falaz. O homem que confia nos seus méritos, que não existem em absoluto, mérito de justiça, o homem que não pode justificar-se diante de Deus, ele é um mentiroso. Vejam, não necessariamente mentira no sentido de faltar com a verdade, com o intuito de enganar. E essa é a definição da palavra, da categoria mentira, segundo Santo Tomás de Aquino. Mas a mentira no sentido de uma realidade que sem a graça de Deus nada pode e nada é. Sem mim nada podeis fazer. Qualquer realidade que comporte o ser e o agir do homem sem Cristo, sem a graça de Deus, é uma mentira, é uma ilusão. Então, como a pergunta foi, todos os seres humanos são, em algum grau, infiéis a Deus, é preciso separar Nosso Senhor Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Deus, mas é verdadeiro homem. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, etc. Então, nesse sentido, Jesus nunca foi infiel a Deus. Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, esse ser humano, que é um ser divino, ser humano na sua natureza de verbo encarnado. Ele é um ser divino com duas naturezas. Então, tudo que diz respeito à natureza humana de Jesus, não se pode falar de infidelidade a Deus. O mesmo se aplica à bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora nunca foi infiel a Deus. Infidelidade a Deus é pecado e a Virgem Maria foi concebida sem pecado. E não somente no momento da sua concepção, mas ao longo de toda a sua vida, a fé da Igreja professa que ela não cometeu pecado. Portanto, a palavra infidelidade a Deus, a expressão infidelidade a Deus, não se aplica a Nossa Senhora. Os demais, sim. De alguma forma, ainda que não possamos provar de Abraão a São José, aos demais apóstolos,
as grandes figuras do Antigo Testamento, por mais meritórias que sejam, isso se aplica? A resposta é sim. Segunda pergunta. A luta contra o pecado demonstra, de nossa parte, essa infidelidade. Como lutar contra isso, sabendo que é parte de nossa natureza? Que esperança nós temos? Eu penso que a afirmação, a luta contra o pecado demonstra de nossa parte essa infidelidade. Não, a própria luta não. Mas a luta contra o pecado que expressa a infidelidade. Ou seja, se você está em luta é porque você quer combater essa tendência desregrada que leva você a ser infiel. Sim, então, nesse sentido, a primeira parte da pergunta concordo plenamente, dando esses retoquezinhos. Agora vamos à pergunta, como lutar contra isso sabendo que é parte de nossa natureza? Obviamente que aqui, forçosamente, aliás, não é obviamente, é forçosamente, temos que falar da armadura do cristão, como lutar contra isso sabendo que é parte da nossa natureza. Veja, parte da nossa natureza no sentido de que, com o pecado original, nós nascemos com tendências desregradas. Sim, é verdade, nascemos filhos da ira. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3. Sim, a natureza já é gerada com essa concupiscência desregrada, com essa mancha original, que é apagada com o batismo. O batismo nos reconcilia com Cristo, cancela toda essa iniquidade, sem, porém, nos privar dessa inclinação que nos acompanhará até ao fim da nossa vida. Sim, a nossa natureza já é concebida no ventre da mãe, privada da graça de Deus. A resposta é dada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Aqui está, então, a resposta à primeira pergunta. Aqui está a nossa força. Aqui está a nossa defesa. E para concluir, já que foram duas perguntas, que esperança nós temos? A resposta é com a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus que te ama. A força do Espírito que te será derramada se tu clamares, se tu te dispuseres a lutar contra as tuas tendências desregradas, tu serás vitorioso, tu serás vitoriosa. Próxima pergunta. Quais recursos Deus nos dá para fortalecermos nossa fidelidade? Bom, eu acho que já acabei de responder, não é? Acho que a pessoa que formulou essa pergunta tinha a mesma intenção de quem formulou a pergunta anterior. É a armadura do cristão e é somente você assistir de novo um pouquinho, alguns minutos antes, a nossa resposta. Agora vamos à quarta pergunta. As promessas de Deus se cumprem porque Ele é fiel. Mas não somos fiéis a Deus. Mesmo assim, elas, as promessas divinas, podem se cumprir em nossas vidas? A resposta é um categórico e contundente sim.
Cito para vocês Isaías capítulo 55, versículos de 10 a 11. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Ou seja, nos eleitos e nos condenados, nos que acolhem e nos que fazem pouco caso de nosso Senhor, nos que são reverentes e naqueles que desdenham. A palavra do Senhor cumpriu sua missão. A missão da palavra é salvar as pessoas. Se elas não aceitam, Deus não vai forçá-las. A missão foi cumprida. A missão foi realizada a contento da parte de Deus. Portanto, ela não se converteu porque não quis. Naquele outro, ele se converteu porque ele quis. Tanto num caso como no outro, tanto em salvação e condenação. Condenação nunca é ato de Deus, é rejeição da criatura. A palavra de Deus se cumpre e isso se aplica também às promessas do Senhor. As promessas do Senhor são irrevogáveis, como diz o apóstolo Paulo. Próxima pergunta. O ser humano, ao ser infiel em qualquer de suas promessas a Deus, ao se arrepender, pode retornar à fidelidade? Pode sim. O sincero arrependimento é uma possibilidade admitida jubilosamente pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus para perdoar o pecador arrependido, reconciliá-lo com Deus e fazer com que ele comece uma nova vida. A mulher que quase ia ser apedrejada, Jesus disse para ela, eu não te condeno, e depois acrescentou, vai, e de agora em diante não tornes a pecar. O apóstolo Paulo, que perseguia a igreja de Deus, arrependeu-se, Deus teve misericórdia dele, foi batizado por Ananias e se tornou o grande guardião, o grande herói da difusão do Evangelho, dentre tantos outros. Moisés também, que matou um egípcio, dentre tantos e tantos. Terminamos? Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Convido você a ser nosso assíduo telespectador pelo celular, pelo computador, pelo televisor. Divulgue, por favor, esses programas para os seus familiares e amigos. E também lembro a você que todas as segundas-feiras, das 20h30 às 21h30, aqui na Rede Século XXI, nós temos um programa chamado Força de Deus. Eu e o Frei Gilson. Ele é o âncora e eu sou o entrevistado. Ele faz perguntas a respeito da Palavra de Deus, ainda estamos na parte introdutória. Vamos depois entrar no Novo Testamento e especificamente nas parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um estudo da Escritura durante 1 hora. Acredito que você vai gostar. Se você ama ou quer amar, se você tem algum interesse pela Palavra de Deus, eu penso que pode ser um instrumento muito válido para o crescimento da sua fé. Força de Deus. Toda segunda, das 20h30 às 21h30. Das 7 às 7h05 da noite, das 19 às 19h05, temos o nosso programa já desde o ano de 2012, Igreja Militante. Estamos comentando, versículo por versículo, com os padres da igreja, os 4 evangelhos. É um estudo, modestamente falando, muito, muito interessante. Você é nosso convidado, com os padres da igreja. Gravados nesse programa, já temos até o mês de julho de 2026. Aqui não estamos para brincadeira, é gravar, gravar e gravar, para deixarmos para a posteridade, e estamos numa sôfrega atividade, porque Apocalipse 12:12, o demônio partiu para a terra cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Eu, ultimamente, tenho pensado também nisso a respeito da minha vida. Pouco tempo me resta.
Então é preciso gravar e gravar e gravar para deixar para vocês todos aquilo que da minha miséria Deus se dignou revelar para todos vocês. Um grande abraço. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais alguma coisa de Cristo. Nem a minha equipe sabe aqui qual é o argumento na hora de gravar. E assim gera uma expectativa boa e me força também a me preparar para não dizer besteira, para não dizer heresia, para possibilitar para você um ensinamento seguro a respeito da doutrina da Igreja. Aceite minha bênção. Uma semana cheia de graças. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Felicidades, paz e bem.